Eu quero cumprimentar a tantos quantos me ouvem neste momento e quero convidar a você, meu irmão, minha irmã, internauta, para poder, junto comigo, nesta hora, meditarmos um pouco a respeito da responsabilidade dos pais sobre os seus filhos. Observe, meu querido e minha querida, quando um casal assume o compromisso de namoro, um moço e uma moça, esses devem ter já o intuito e ter um objetivo, que é de formar um lar, formar uma família. É lógico, ter filhos, porque uma família tem filhos. Porque o que forma uma família, o que constitui uma família, é o casal, obviamente, e também o filho, a filha, que vão crescendo, sendo educados e formam a família, para depois, então, integrar a sociedade e a igreja. Mas eu quero dizer a você, ao senhor e à senhora, neste momento, que toda família, para ser bem estruturada, bem preparada para servir a Deus, para viver na sociedade, isto depende muito do caráter do moço e da moça, os quais estão constituindo um lar. E sendo assim, é lógico, após assumir este compromisso de tão grande responsabilidade, sabe a todos que posteriormente virá filhos. E o filho ou a filha que vem à luz do mundo sob a responsabilidade de um casal, este ser vivente que recebeu já no ventre da sua mãe um Espírito de Deus, este vem sem nenhum preparo. É como se fosse, vamos dizer assim, um objeto, vamos dizer, citar um exemplo, como se fosse um HD de computador. Ele vem sem nenhum formato, ele vem limpo, ele vem apagado, como foi então fabricado. Assim são as criancinhas quando nascem. Pode ver que as crianças não sabem falar, não sabem expressar, apenas sabem chorar quando sentem algum desconforto, como fome, por exemplo, dores, só isso e nada mais, e fazer as suas necessidades. Não é assim? Então, as primeiras palavras que esta criança aprende a falar, porque foi inserida no seu cérebro, a ouvir hoje, a ouvir amanhã, foi dos seus pais. Podemos dizer que as primeiras visões de um ser humano, quando uma criança começa a discernir as coisas, é o pai e a mãe. Se esse pai, se essa mãe for honrados, for exemplares, pode ter a certeza que esta criança, então, terá incutido no seu coraçãozinho, no seu cérebro, no seu subconsciente, as coisas boas. Mas, se a criança, ao começar a se despertar para a vida, já começa a ouvir palavrões, xingamentos, brigas, discórdias, com certeza é esta formação que vai ter esta criancinha. Mas o que eu quero dizer é sobre a responsabilidade do pai e da mãe quando esse filho se torna adulto. Nós somos ensinados, aliás, fomos ensinados em nossa igreja, que a criança
até seus 7, 8 anos, é inocente. Tudo que ele faz é por imitação. Se é por imitação, se é um pai, uma mãe honrada, esta criança vai continuar então seu ritmo como uma pessoa honrada. Mas até ali, o pai e a mãe precisam dar o bom exemplo e depois ainda continuar ensinando o temor ao Senhor. E uma coisa que mais pega nas famílias de hoje em dia, o que mais pesa, sabe o que é? É o respeito às reuniões, a atenção às reuniões da igreja. Porque a criança começa a aprender lá em casa e depois vai para a igreja. Se vai para a igreja e não tem o devido respeito, porque a mãe e o pai não exigem e não ensina, esta criança vai crescer de uma maneira leviana, desatentos e não vai aprender nada. Tudo que é ensinado em nossa igreja, esta criança não irá aprender. Não aprendendo significa que ela não tem o verdadeiro temor no seu coração. É quando completa seus 12, 15, 18 anos, não sentindo nada pela igreja, é lógico que vai procurar algo que satisfaça a sua sede, que é exatamente lá no mundo. Músicas, companhias, namoros, cinemas, clubes e tantas coisas mais. Mas daí eu quero lhes dizer, já é um meio caminho andado para a perdição, porque quando chega a este ponto, dificilmente o pai e a mãe vai conseguir colocar neste coração as virtudes que deveria ser colocada pequenina de braço e de berço. Eu lembro de uma mensagem da missionária Odete que dizia: uma criança recém-nascida de 6 meses, 1 ano, sabe muito mais do que os pais pensam que eles sabem. Sabe muito mais. Então é nesta idade que começa então a colocar as virtudes, a formatar este espírito de acordo com a vontade do nosso Deus. Preparar este espírito de acordo com a vontade do nosso Deus, como é ensinado em nossa igreja. Mas ainda continuando a respeito da responsabilidade do pai e da mãe, eu disse, é difícil retroceder e voltar como nasceu. E o pai e a mãe colocar as virtudes no coração depois que se desvia do bom caminho. Então, vamos dizer que esta pessoa venha a se perder. Perdeu a salvação. E eu lhes digo, a pessoa tem responsabilidade, o espírito é seu, mas cabe uma grande parcela de responsabilidade sobre o pai e sobre a mãe, que irá prestar contas diante de Deus. Deveria fazer, mas não fez. Mas alguém poderá dizer, pastor, então me diga uma coisa, eu fiz tudo para o meu filho, passei horas, noites sem dormir, preocupados, eu e meu esposo, eu e a minha esposa, passamos noites preocupadas, ensinando, aconselhando, estudando, e mesmo assim, trazendo na igreja, ensinando o temor ao Senhor, e mesmo assim, agora não quer mais a igreja. Daí a responsabilidade não é sua. É lógico que Deus vai julgar, vai aplicar o seu juízo, mas se o pai e a mãe fez tudo direitinho o que deveria fazer em relação ao seu filho, eu lhes digo, descanse em paz, fique tranquilo, Deus é justo e Deus sabe o amor, o carinho e o desejo que você, o Senhor e a Senhora tinha para que o seu filho pegasse um bom caminho. Mas mesmo assim, não esqueça e não deixe
de continuar, vamos dizer assim, dando conselho, ajudando no seu bom exemplo do dia a dia, para que este filho, esta filha, quem sabe, com a graça e ajuda da Santa Vó Rosa, venha se arrepender e volte-se para a igreja, volte-se para a vida real, para a vida espiritual com Deus. Eu desejo que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Naldo, em nome de Deus e de Jesus, possa te ajudar a ter paz no espírito e possa te ajudar a continuar educando e criando o seu filhinho, a sua filhinha neste caminho santo. Existem pais, só para concluir, que já coloca em menina muito pequena, recém-nascido, shortinhos, calças compridas. Está formando este espírito. Se é um menino, deixa só de shortinhos, corta o cabelo, muitas vezes conforme o corte mundano. O espírito que está ali é um Espírito Santo. Não recebeu nenhum preparo. É o Senhor, é a Senhora que está dando este preparo para o seu filhinho e para a sua filhinha. Vai continuar desvirtuando? E quando for mais tarde que este menino e esta menina pegaram o mau caminho? Às vezes deixam seminus dentro de casa. Às vezes um pai, uma mãe, um avô, uma avó fica seminus diante de uma criança, sem camisas muitas vezes, com roupas íntimas. Tudo isso é prejudicial, porque parece que não, mas isto é um preparo que o Senhor e a Senhora está dando para o seu filho, para o seu neto, para o seu sobrinho, ou com quem quer que seja que conviva consigo e precisa receber a sua educação. Olha o que está escrito no livro de Provérbios 22. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Entendeu? Mesmo com o passar dos anos, vai ficar incutido neste coração. Não se desviará do bom caminho, dos objetivos que o Senhor e a Senhora têm para o seu filho, para o seu filhinho. Instrua a criança no caminho, segundo os objetivos que você tem para ela. Está em Provérbios 22, versículo 6. Então, qual é o seu objetivo? É levar este filho ao reino dos céus? A ser um cidadão de bem, honrado, com pudor? Então, instrua a criança segundo esses objetivos. Ah, você quer ver um cidadão desonrado, atrás das grades, envolvido com drogas, envolvido com negócios alheios no mundo? Então, instrua a criança segundo o seu objetivo, se o seu objetivo for este. E eu sei, eu acredito que não, porque qual pai, qual mãe que vai constituir um lar e vai querer que o seu filho seja uma pessoa ruim mais tarde, um malfeitor, uma pessoa desonrada? Eu quero deixar esta reflexão para que você, o Senhor e a Senhora, possa meditar e possa pensar seriamente neste assunto, porque a sua responsabilidade diante de Deus é muito grande. Fique com Deus, fique na paz do Senhor.